Olá aluno, olá aluna, sou o professor Marco Aurélio e dou aulas de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre John Locke e a separação de poderes. Mas você vai dizer assim, pera lá professor, não foi Montesquieu que falou sobre isso? Eu diria para você que muita gente falou sobre isso. Desde Platão, Aristóteles, Montesquieu, John Locke e muitos outros autores trataram do tema separação de poderes. Por exemplo, Aristóteles tratou desse tema lá na Política, no livro A Política, onde ele dizia que 3 órgãos separados cabiam às decisões do Estado. E quais eram esses órgãos? O órgão executivo, o órgão deliberativo e o órgão judiciário. Ou seja, é um tema recorrente desde a Grécia Antiga, que o homem convencionou que para a vida em sociedade ser melhor, deveriam ser separados 3 poderes. Então, John Locke diria que a separação dos poderes seria legislativo, executivo e federativo. Ele tratou isso na sua obra Segundo Tratado do Governo Civil. Assim, ele diria que o legislativo é um poder supremo, mas ele é limitado aos direitos naturais. Ou seja, o legislativo, enquanto função de estabelecer e criar leis, ele deve publicar leis sempre protegendo a vida, a propriedade e a liberdade. Ou seja, ele está limitado a esses temas, ele está limitado a essas matérias relativas aos direitos naturais. Assim, ele define a condição natural do homem como existência de um Estado, é uma existência utópica, de um Estado onde todos sejam livres, inclusive para dispor de sua propriedade, assim quando quiserem. Dessa maneira, continuando sobre o assunto, o poder legislativo, ele deve estabelecer leis equiparadas com a finalidade única e exclusiva para o bem do povo, ou seja, nunca em benefício próprio do legislador, protegendo a propriedade também. Então lembrando, essa matéria das leis devem ser limitadas a 3 matérias, ou seja, vida, propriedade e liberdade, nunca em benefício próprio e sempre visando o bem do povo. Assim, as leis positivas, ou seja, as leis escritas, elas acabam incorporando, absorvendo as leis naturais. Falando um pouquinho do poder executivo e federativo. Eles têm como características a sua existência perene, ou seja, permanente. Sua função precípua, executar, administrar, julgar as leis positivas, além de possuir suas prerrogativas. Ou seja, ele tem uma função administrativa, ele tem uma função de manter a ordem através da execução das leis positivas. Isso é, as leis escritas que foram baseadas, ou seja, incorporadas das leis naturais. Com isso, aluno, terminamos mais um tópico. Espero que tenham compreendido a matéria. Até uma próxima oportunidade.